1 Samuel. Shemuel Aleph. Capítulo 18. Depois dessa conversa entre David e Shaul, surgiu uma grande amizade entre Elnatais e David, e Elnatais começou a amá-lo como a si mesmo. Daquele dia em diante, Shaul manteve David consigo e não permitiu que ele voltasse à casa do seu pai. E Elnatais amava David como a si mesmo, de modo que ele e David fizeram um pacto. E Elnatais tirou sua túnica sem mangas e a deu a David, junto com sua roupa de combate, sua espada, seu arco e seu cinto. David começou a sair em campanhas militares e era bem-sucedido aonde quer que Shaul o enviasse. De modo que Shaul o colocou como encarregado dos guerreiros, e isso agradou a todo o povo e aos servos de Shaul. Quando David e os soldados voltavam, depois de terem golpeado os filisteus, mulheres de todas as cidades dos Israelitas saíam alegremente ao encontro do rei Shaul, cantando e dançando com pandeiros e com instrumentos de cordas. As mulheres celebravam e cantavam. Shaul matou milhares, e David dezenas de milhares. Shaul ficou muito irado e não gostou do que as mulheres cantavam, e disse: A David deram dezenas de milhares, mas a mim deram apenas milhares. Só falta agora lhe darem o reino. Daquele dia em diante, Shaul sempre olhava com desconfiança para David. No dia seguinte, um espírito mau da parte do Criador tomou conta de Shaul, e ele começou a agir de modo estranho em sua casa, enquanto David tocava harpa como de costume. Shaul tinha uma lança na mão, ele arremessou a lança, dizendo a si mesmo: Vou cravar David na parede. Mas David escapou dele 2 vezes. Então Shaul ficou com medo de David, porque Iau estava com ele, mas havia abandonado Shaul. Assim, Shaul o afastou da sua presença e o designou como chefe de 1000, e David liderava o exército nas batalhas. David continuou a ser bem-sucedido em tudo que fazia, e Iau estava com ele. Quando Shaul viu que ele era muito bem-sucedido, ficou com medo dele. Mas todos os israelitas e Ialda amavam David, porque ele os liderava em suas campanhas militares. Mais tarde, Shaul disse a David: Eu lhe darei como esposa a minha filha mais velha, Merabe, mas continue a me mostrar coragem, travando as guerras de Iau. Pois Shaul dizia a si mesmo: Que ele não morra pelas minhas mãos, mas pelas mãos dos filisteus. Então David disse a Shaul: Quem sou eu e quem são os meus parentes, a família de meu pai Nishal, para me tornar genro do rei? Mas, quando chegou a época de Merabe, filha de Shaul, ser dada em casamento a David, ela já tinha sido dada a Adriel, o Meulatita. Mical, filha de Shaul, estava apaixonada por David, e Shaul gostou quando lhe contaram isso. Portanto, Shaul pensou: Eu a darei a ele para que ela lhe sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Então Shaul disse a David pela 2ª vez: Hoje você se tornará meu genro. Além disso, Shaul ordenou aos seus servos: Conversem em particular com David e digam-lhe: O rei se agrada de você, e todos os servos dele gostam de você. Portanto, aceite ser genro do rei. Quando os servos de Shaul disseram isso a David, David disse: Vocês acham que é fácil para alguém pobre e desprezado como eu se tornar genro do rei? Então os servos de Shaul contaram ao rei o que David tinha dito. Portanto, Shaul disse: Digam isto a David. O rei só quer como preço de noiva 100 prepúcios dos filisteus, para se vingar dos inimigos do rei. Shaul estava tramando fazer com que David fosse morto pelos filisteus. Assim, seus servos comunicaram essas palavras a David, e a ideia de se tornar genro do rei agradou a David. Antes de terminar o prazo estipulado, David e seus homens foram e mataram 200 filisteus. E David levou todos os prepúcios ao rei, a fim de se tornar genro do rei. Assim, Shaul lhe deu Mical, sua filha, como esposa. Shaul percebeu que Iau estava com David, e que Mical, sua filha, o amava. Isso fez com que Shaul ficasse com mais medo ainda de David, e Shaul se tornou inimigo de David pelo resto da vida. Os príncipes dos filisteus saíam para a batalha, mas sempre que isso acontecia, David tinha mais êxito do que todos os servos de Shaul, e seu nome era muito respeitado. 1 Samuel. Shemuel Aleph. Capítulo 19. Mais tarde, Shaul falou a Elnatais, seu filho, e a todos os seus servos sobre sua intenção de matar David, visto que Elnatais, filho de Shaul, gostava muito de David, e Elnatais lhe contou: Shaul, meu pai, quer que você seja morto. Tenha cuidado amanhã cedo, vá para um lugar secreto e fique escondido.
Irei com meu pai ao campo, perto de onde você estiver. Falarei com meu pai a seu respeito, e se eu ficar sabendo de alguma coisa, contarei a você. Então Elnatais falou bem de David a Shaul, seu pai. Ele lhe disse: O rei não deve pecar contra seu servo David, pois ele não pecou contra o rei. Pelo contrário, o que ele fez pelo rei foi muito bom. Ele arriscou a vida para matar o filisteu, de modo que Ial deu um grande livramento a todo Israel. O rei viu isso e ficou muito contente. Assim, por que pecar contra sangue inocente, fazendo com que David seja morto sem nenhum motivo? Shaul escutou Elnatais e jurou: Tão certo como Ial vive, ele não será morto. Depois, Elnatais chamou David e lhe contou todas essas coisas. Então Elnatais levou David até Shaul, e David voltou a servir Shaul assim como antes. Com o tempo houve novamente uma guerra. David saiu para lutar contra os filisteus e matou um grande número deles, e os filisteus fugiram de diante dele. E um espírito mau da parte de Ial veio sobre Shaul. Ele estava sentado em casa com uma lança na mão enquanto David tocava a harpa. Shaul tentou cravar David na parede com a lança, mas ele se desviou, de modo que a lança penetrou na parede. Naquela noite David fugiu. Mais tarde, Shaul enviou mensageiros à casa de David para que a vigiassem e para que o matassem pela manhã. Mas Mical, esposa de David, lhe disse: Se você não fugir esta noite, amanhã será um homem morto. Imediatamente Mical ajudou David a descer pela janela, para que ele pudesse fugir. Mical pegou o ídolo doméstico e o colocou na cama, e no lugar onde David deitava a cabeça, ela pôs uma rede de pelos de cabra, e cobriu o ídolo com uma roupa. Shaul enviou então mensageiros para que trouxessem David, mas ela disse: Ele está doente. Portanto, Shaul enviou os mensageiros de volta para verem David e lhes disse: Tragam-no para cá na cama, para que ele seja morto. Ao entrarem, os mensageiros encontraram na cama o ídolo doméstico e uma rede de pelos de cabra no lugar onde estaria a cabeça de David. Em vista disso, Shaul perguntou a Mical: Por que você me enganou assim, e ajudou meu inimigo a escapar? Mical respondeu: Ele me disse que se eu não o ajudasse a fugir, ele me mataria. Enquanto isso, David tinha fugido e se encontrou com Shemuel em Ramá. Ele lhe contou tudo o que Shaul tinha feito a ele. Então ele e Shemuel foram embora para Naiote e ficaram lá. Com o tempo Shaul foi informado: David está em Naiote, em Ramá. Shaul enviou imediatamente mensageiros para capturar David. Quando eles viram os profetas mais velhos profetizando e Shemuel liderando-os, o Espírito do Criador veio sobre os mensageiros de Shaul, e eles também começaram a agir como profetas. Quando Shaul ficou sabendo disso, enviou imediatamente outros mensageiros, mas eles também começaram a agir como profetas. Então Shaul enviou um terceiro grupo de mensageiros, e eles também começaram a agir como profetas. Por fim, ele mesmo foi a Ramá. Quando chegou à grande cisterna em Seco, ele perguntou: Onde estão Shemuel e David? Responderam-lhe: Lá em Naiote, em Ramá. Enquanto Shaul estava indo dali a Naiote, em Ramá, o Espírito do Criador veio também sobre ele, e ele continuou andando e agindo como profeta, até chegar a Naiote, em Ramá. Ele também tirou a roupa e agiu como profeta diante de Shemuel, e ficou deitado ali, nu, o dia inteiro e a noite inteira. É por isso que se diz: Será que Shaul também está entre os profetas?